Você já parou para pensar no quão preciosa é a dádiva de estar vivo? De respirar, pensar, aproveitar e amar? Marcos Aurelius nos fazia refletir sobre isso quando escreveu sobre a grandiosidade dessa existência. Como podemos, então, cultivar manhãs alinhadas com essa apreciação estoica pela vida? Aceite a vida. Primeiro, reflita sobre a natureza transitória da vida. Os estoicos compreendiam e acolhiam a transitoriedade de tudo. Antes que o mundo comece seu tumulto matinal, reserve um momento para mergulhar nessa verdade. Encontre um canto tranquilo, ajuste sua postura para refletir calma e vigilância. Feche os olhos e visualize o vasto universo. Estrelas nascendo e morrendo, galáxias dançando no tempo cósmico. Envolva a Terra como um ponto minúsculo. Pense nas civilizações que surgiram e desapareceram, nas montanhas altivas e nos rios que moldaram trajetórias. E então, concentre-se em sua própria vida, um mero piscar de olhos na grandeza das coisas, INBSP. Essa visualização não diminui nossa importância, mas nos ajuda a entender a preciosidade da vida e como a nossa existência aqui na Terra é breve. Entender que a vida é passageira nos lembra da importância de cada dia. Ao perceber o quão passageiro é o tempo, a gente tende a dar mais valor ao que realmente importa, deixando de lado as distrações bobas. Acordar com essa mentalidade nos prepara para navegar o dia com um sentido mais profundo de propósito. Essa prática de manhã não é sobre confrontar a mortalidade com medo, mas sobre abraçar o presente com amor, reverência e ação. Como sabiamente disse Sêneca, a vida é longa se soubermos usá-la. Assim, quando começamos nossas manhãs desse jeito, a gente lembra de viver cada dia da melhor forma, com significado e um toque de tranquilidade e paz. O caminho é tão importante quanto a chegada. Escreva seus pensamentos em um diário. O ato de escrever, profundamente enraizado na prática estoica, não se trata apenas de registrar eventos, mas de uma conversa íntima consigo mesmo. É uma coisa de olhar para dentro, de se conectar com a base e, às vezes, até dar uma aliviada. Externalizar pensamentos para palavras no papel pode ser profundamente transformador. Comece escolhendo um diário que combine com você, seja um simples caderno, um diário ornamentado ou um documento digital. Este é o seu espaço sagrado, livre de julgamentos e expectativas externas. É onde seus pensamentos, crus e sem filtro, vêm para respirar. Ao começar cada manhã, escreva os primeiros pensamentos que vêm à mente. Podem ser resquícios de sonhos, sentimentos do dia anterior ou antecipações sobre o dia que está por vir. Essa liberação inicial ajuda a limpar a desordem mental, assim como varrer as folhas caídas no pátio. Agradeça. Após escrever seu diário, logo em seguida, mude o foco para a gratidão. Na vasta tapeçaria da vida, é fácil se perder no que nos falta ou no que desejamos, mas o estoicismo nos ensina o valor da apreciação pelo presente. Liste 3 coisas pelas quais você é genuinamente grato, seja o calor do seu cobertor, o sorriso de um ente querido ou o mero privilégio de acordar para um novo dia. O poder da autorreflexão. Além da gratidão, mergulhe na autorreflexão. Reflita sobre um princípio estoico ou sobre um desafio pessoal. Faça perguntas a si mesmo. Estou vivendo alinhado com meus valores? Onde agi por impulso em vez de razão ontem? Como posso ser melhor hoje? Este não é um exercício de autocrítica, mas sim de autoconsciência e crescimento. Por fim, para começar o seu dia, defina uma intenção para o dia de hoje. Por meio do seu diário, escreva uma simples afirmação ou compromisso baseado nas virtudes estoicas de sabedoria, coragem, justiça e temperança. Isso serve como sua bússola moral, orientando suas ações e decisões ao longo do dia. Lembre-se de que seu diário é um espelho que reflete seu mundo interior. É uma ferramenta, um amigo, um mentor. As Meditações, de Marco Aurélio, um dos textos estoicos mais influentes, começaram como seu diário pessoal. Era sua maneira de se lembrar dos princípios estoicos, de compreender suas ações e de navegar pelas complexidades da vida. Enquanto metas e intenções direcionam nosso caminho, elas o fazem de maneiras fundamentalmente diferentes. As metas estão intrinsecamente voltadas para o futuro, focadas em resultados, conquistas e realizações. Elas fornecem um destino. As intenções, por outro lado, iluminam a jornada. Elas são âncoras do momento presente, profundamente enraizadas em nossos valores e na pessoa que aspiramos ser. O estoicismo, em sua essência, enfatiza a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos.
As metas muitas vezes estão ligadas a resultados externos, podendo, às vezes, estar fora de nosso controle. Apesar de nossos melhores esforços, obstáculos inesperados podem surgir. As intenções, no entanto, residem firmemente dentro de nosso domínio. Elas são afirmações diárias de nossos valores pessoais, uma escolha consciente de como desejamos navegar pelo mundo, independentemente das circunstâncias externas. INBSP. Ao começar sua manhã, após clarear sua mente por meio do diário, reflita sobre o tipo de dia que deseja vivenciar. Em vez de se concentrar em tarefas a serem realizadas, pergunte-se: quem eu pretendo ser hoje? Você pretende ser paciente, abraçando cada momento conforme ele vem, sem pressa? Pretende ser compassivo, tanto consigo mesmo quanto com os outros, entendendo que todos estão lutando suas próprias batalhas? Ou talvez pretenda ser corajoso, enfrentando desafios de frente e saindo de sua zona de conforto. Anote essas intenções. Elas podem se parecer com: hoje vou ouvir mais do que falar. Vou abordar os conflitos com compreensão. Vou encontrar momentos de quietude no meio do caos. Essas não são tarefas a serem cumpridas, são lembretes do caráter que você aspira a incorporar. Como Sêneca colocou tão belamente: não importa o que você suporta, mas como você suporta. As intenções são nossa bússola diária nessa empreitada. Elas orientam nossas reações, decisões e comportamentos. Mais do que aspirações passivas, tornam-se escolhas ativas que moldam nosso dia. Ao definir intenções diárias, você se compromete não com os resultados, mas com as virtudes. Você não define o sucesso pelo que alcança, mas sim por como age, responde e existe no mundo. É uma mudança profunda de perspectiva, alinhada perfeitamente com a sabedoria estoica, garantindo que, independentemente da imprevisibilidade do dia, você tenha uma visão clara de sua jornada pessoal. O crescimento está fora da zona de conforto. No nosso mundo moderno, o conforto se tornou uma expectativa, uma medida de progresso. No entanto, os estoicos, com sua profunda sabedoria, reconheciam que a busca desenfreada pelo conforto poderia ser um obstáculo para o crescimento pessoal. Acreditavam na prática deliberada de introduzir pequenos desconfortos como um meio de fortalecer o espírito, cultivar a resiliência e garantir nossa preparação para as adversidades inevitáveis da vida. Um filósofo estoico, Sêneca, aconselhou certa vez: reserve alguns dias durante os quais você se contentará com a alimentação mais simples e barata, com roupas grosseiras e ásperas, dizendo a si mesmo durante esse tempo: é disso que eu tinha medo. INBSP. A essência disso não era promover o sofrimento desnecessário, mas quebrar as correntes da dependência de confortos externos e nos lembrar de nossa força inata. Ao começar o dia, pense em pequenas maneiras de introduzir desconforto voluntário. Talvez tomar um banho frio para despertar e revigorar seus sentidos. Esse ato não promove apenas a alerta física, mas serve como um batismo simbólico, lavando a inércia e lembrando sua capacidade de suportar e prosperar. Ou talvez seja escolher não tomar aquela primeira xícara de café, lembrando a si mesmo que sua vontade e impulso vêm de dentro, não de estímulos externos. Você também pode considerar práticas mais reflexivas, como reservar 10 minutos para meditar sobre um desafio passado, reconhecendo a força que demonstrou e o crescimento que surgiu dele. Ou escolher andar ou pedalar para o trabalho em vez de dirigir, permitindo-se estar presente no ambiente e abraçar a exaustão física como um testemunho das capacidades de seu corpo. O propósito aqui é duplo. Primeiro, esses pequenos atos diários de desconforto servem como treinamento para a mente e o espírito. Assim como um atleta treina o corpo ao regularmente sair de nossas zonas de conforto de maneiras pequenas, nos preparamos para os maiores desafios inesperados da vida. Em segundo lugar, eles oferecem perspectiva. Ao ocasionalmente abrirmos mão de certos confortos, aprendemos a apreciá-los mais quando os temos e entendemos que eles não são os alicerces de nossa felicidade ou contentamento. Ao abraçar o desconforto, você não está se punindo, mas se capacitando. Está acessando um reservatório mais profundo de força, deixando de lado dependências desnecessárias e abraçando um senso de liberdade estoica que vem do entendimento de que a verdadeira satisfação é independente das condições externas. Enquanto o estoicismo e a atenção plena podem ter raízes culturais diferentes, a Grécia Antiga para o estoicismo e tradições orientais para a atenção plena, eles convergem maravilhosamente em seu foco em viver uma vida centrada e com propósito. INBSP. Os estoicos estavam profundamente sintonizados com a natureza do momento presente. Acreditavam que a maior parte do sofrimento humano advém do passado ou da antecipação ansiosa do futuro.
Epíteto afirmou sabiamente: os homens são perturbados, não pelas coisas, mas pelas visões que têm delas. Com isso, ele falava sobre como nossas ideias são importantes e o quanto o agora tem poder. Comece sua manhã reservando um espaço dedicado à atenção plena ou meditação. Isso não significa necessariamente sentar-se em posição de lótus ou entoar mantras, a menos que isso combine com você. É sobre se enraizar no aqui e agora. Encontre um local tranquilo e adote uma postura confortável. Feche os olhos e direcione sua atenção para dentro. Comece observando simplesmente sua respiração, sentindo a elevação e queda de seu peito ou a sensação do ar entrando e saindo de suas narinas. Sua respiração, sempre presente, serve como uma âncora para o momento atual. Quando sua mente vagar, como muitas vezes acontece, traga gentilmente sua atenção de volta à sua respiração, sem julgamento. Uma vez que esteja estabelecido, amplie sua consciência para as sensações em seu corpo. Sinta o peso do seu corpo na cadeira ou no chão, perceba a temperatura do ambiente, a sensação do tecido em sua pele. Reconheça essas sensações sem atribuir uma narrativa a elas. Elas apenas são. Em seguida, transite suavemente para observar seus pensamentos e emoções, visualizando-os como folhas flutuando em um riacho ou nuvens se movendo pelo céu. A chave aqui é o desapego. Você é o observador, não o participante. Essa prática se alinha perfeitamente com o foco estoico na distinção entre eventos e nossos julgamentos sobre eles. Dedique os últimos momentos de sua meditação para refletir sobre um princípio ou citação estoica. Por exemplo, você pode refletir sobre as palavras de Marco Aurélio: o universo está em mudança, a vida é o que nossos pensamentos fazem dela. INBSP. Deixe essa sabedoria impregnar sua essência, orientando suas ações e reações ao longo do dia. Incorporar a atenção plena e a meditação em sua rotina matinal é mais do que um ritual calmante. É um exercício estoico em reconhecer e valorizar o momento presente, discernir entre os eventos externos e nossos julgamentos sobre eles e cultivar uma fortaleza mental de equanimidade contra as incertezas da vida. Coloque em prática, depois volte aqui e comente como sua vida melhorou depois dessa prática simples, porém, poderosa. Na filosofia estoica, há um princípio simples, mas profundo: amor fati, ou o amor ao próprio destino. Isso não é um convite à resignação passiva, mas sim um abraço apaixonado a tudo o que a vida nos traz, seja alegria ou tristeza, triunfo ou tribulação. Toda manhã, quando o sol nos traz um novo dia, somos também recebidos pelas incertezas da vida. Planos podem se desviar, esperanças podem ser frustradas ou desafios inesperados podem surgir. É nesses momentos que o princípio estoico de amor fati nos chama. Ele nos convida a não apenas aceitar, mas a amar de todo o coração tudo o que a vida nos traz. Imagine, por um momento, a liberdade e a libertação que essa perspectiva oferece. Quando confrontado com adversidades, em vez de lamentar, por que isso está acontecendo comigo, você pode perguntar: como posso crescer com isso? Ou até afirmar: é exatamente o que eu precisava. Tal mudança não trivializa o peso das dificuldades. Pelo contrário, ilumina os aspectos positivos, as lições e a força que surgem delas. Para praticar o amor fati de manhã, reserve alguns momentos para se preparar mentalmente para o dia que está por vir, INBSP. Reflita sobre os desafios potenciais que pode enfrentar. Visualize-os não como obstáculos, mas como componentes necessários de sua jornada, escolhidos pelo universo para refinar e definir seu caráter. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio: o obstáculo para a ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. No abraço ao amor fati, cada evento, por mais trivial ou monumental que seja, é visto como uma pincelada na obra-prima de nossas vidas. É um lembrete empoderador de que não somos meros fantoches do destino, mas participantes ativos que possuem a alquimia, o poder e o conhecimento, para transformar cada circunstância em uma oportunidade de crescimento, sabedoria e gratidão. Ao entrar em seu dia, leve essa filosofia consigo. Deixe o amor fati ser sua bússola, guiando-o através das tempestades com resiliência, dos dias ensolarados com gratidão e sempre para frente. Com um amor inabalável pela jornada que é a vida. O estoicismo não te pede para engolir tuas emoções ou levar a vida de um jeito chato, entende? A ideia é compreender esses sentimentos e encontrar um equilíbrio que te permita viver melhor, sendo você mesmo. É sobre entender a natureza da existência, focar no que está sob nosso controle e cultivar um estado interior de paz.
Essas 7 práticas oferecem um caminho estruturado, permite que o estoicismo seja fluido em sua vida, adaptando-se e evoluindo de acordo com suas necessidades pessoais. Afinal, como Marco Aurélio observou, a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Não seja o adversário de sua própria paz e bem-estar. Para ajudar a lembrar as 7 lições, ou 7 práticas para fazer todas as manhãs, aqui está uma lista com o resumo. Lições aprendidas: aceitação da transitoriedade da vida, refletir sobre a brevidade da existência e valorizar cada dia. Gratidão: reconhecer e listar coisas pelas quais se é grato, valorizando o presente. Autorreflexão e autoconsciência: avaliar alinhamento com valores, ações impulsivas e aspirações diárias. Estabelecimento de intenções diárias: definir como deseja viver o dia, alinhado com virtudes e valores. Enfrentamento do desconforto: aceitar e até buscar desconforto para fortalecer a mente e o espírito. Atenção plena e meditação: prática de estar no presente, separando eventos de julgamentos e cultivando equanimidade. Amor fati: aceitar e abraçar tudo o que a vida traz, vendo oportunidades em desafios e crescimento em adversidades. Qual dessas práticas você incorporará em sua rotina matinal? Compartilhe nos comentários. Espero que tenha gostado do vídeo e agradeço por se juntar a nós. Mergulhe nessas práticas estoicas e deixe-as transformar suas manhãs, dias e, em última análise, sua vida. Até a próxima!